irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início ao culto de adoração e louvor a nosso Deus. Culto este que pertence a Ele. Como pertence a nosso Deus, vamos invocá-lo no seu nome, abrindo suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Eu peço a amada igreja que se coloque em pé e faremos essa leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares, ok? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de retirarmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o teu nome, ó Pai, deve ser exaltado e cultuado, ó Pai, neste local. O seu nome deve ser exaltado em toda a terra, ó Pai, porque tu és santo, ó Deus. Te invocamos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos dá o privilégio, ó Pai, de sermos chamados teu filho, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque tu criaste todas as coisas, ó Pai. Te invocamos o nome, ó Deus, e te adoramos, Senhor, porque a tua misericórdia e o teu amor, ó Pai, dura para sempre. Te invocamos o teu nome, ó Pai. Esteja conosco em todos os atos deste culto, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, perdão no meu pecado. Amém. Amém. A igreja pode ser. Desculpa, irmãos. Ainda em pé, vamos entoar o hino 38 ao som do playback. Que
pela oportunidade. Isaías 53. Segundo cântico, bastante conhecido, esse sim é bastante conhecido da igreja, que é o Senhor Te Quero. Melhor, irmão, colocar o slide.
Graças e paz, irmãos. Abrindo as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver juntos, irmãos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Deus abençoe a sua leitura, a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos continuar então, irmãos, a ver os ensinamentos que o apóstolo Paulo nos traz, então, nesta carta que foi dirigida aos crentes da cidade de Éfeso e também para nós. Nada poderia ser mais evidente do que o apóstolo Paulo afirmar ainda outra vez que é somente pela graça que os pecadores são salvos. Dada a razão de Paulo ter escrito anteriormente que a ressurreição de Cristo prefigurou o que há de acontecer com todos os seus no dia oportuno. Nós já vimos isso na própria carta aos Efésios. E depois afirmar que isto também serviria de testemunho nos séculos vindouros, Efésios 2:7. Mas é revelado agora o porquê de ser desta maneira. Em outras palavras, o apóstolo, no presente versículo, enfatiza o motivo de tudo que foi descrito para acontecer. Ele diz: porque pela graça sois salvos. Infelizmente, muito do que se tem escrito sobre a graça de Deus, na verdade, não passa de uma fantasia juvenil, ou, em expressão mais exata, algo fora da cogitação ou irreal. Digo isso porque a graça de Deus, longe de ser apenas um favor imerecido, é na verdade também um dom de Deus, e portanto nem todos recebem esse dom. Todavia, o evangelicalismo tem traduzido a palavra graça como sinônimo de vá, pegue, volte e Deus te abençoará. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Sim, de fato, é verdade essa expressão, mas já fomos informados de que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso implica em dizer que a graça de Deus não é motivo de brincadeira nem de piadas, ou viver profano, ou cometer pecados desenfreados, apenas porque a graça salva. Analisemos e pontuemos algumas importantes considerações acerca da presente ênfase que o apóstolo dá então neste versículo. Em primeiro lugar, Paulo nos informa que somos salvos pela graça e por ela somente. Não há explanação, citação direta ou indireta, ou qualquer alusão a algum suposto livre-arbítrio que o homem possua. Não somos informados de que o homem ajudou a Deus ou que deixou Deus entrar em seu coração. Muitos são aqueles que usam a palavra de Deus de forma equivocada. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, lá está escrito assim:
Eis que estou à porta. Então, tá vendo? Jesus está lá, coitadinho, batendo na porta do seu coração, e você não deixa Jesus entrar. Irmão, deixa Jesus entrar no seu coração. Quantas mensagens eu tenho recebido no WhatsApp? Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar no seu coração, deixa isso, deixa aquilo. A carta descrita em Apocalipse foi dirigida a quem? Quem? A igreja de... Eu não escutei, irmãos. Igreja de... Ah, muito bem. A igreja de Laodiceia, que era composta de... crentes. Eu não posso aplicar aquilo que é destinado a crentes para o ímpio. Lá não está falando de salvação. E as pessoas usam o texto para Jesus dizer que quer salvar você, mas você tem que fazer alguma coisa. Abra o seu coração. Aliás, nós cantávamos um hino que falava exatamente isso, né? Assim, abre o coração e deixa Cristo entrar. Se Ele não abrir seu coração, você jamais abrirá o seu coração, porque o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa salvação é por meio da graça, que é um dom de Deus. Não depende nem de mim nem de você. Lá não está escrito que é você que tem que fazer alguma coisa, porque aquilo que precisava ser feito, Cristo já fez lá na cruz do Calvário. E eu não posso entrar neste engodo de interpretação equivocada da palavra de Deus para justificar tantas coisas que são feitas hoje. Então nós não fomos informados que o homem ajudou a Deus, ou deixou a Deus entrar em seu coração. E por quê? Porque o apóstolo Paulo nos diz, no primeiro versículo desse capítulo, que Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. Mortos, não respiram, não pensam, não agem. O homem nasce envolto ao pecado e com o caminho fechado à árvore da vida. Leia o que está escrito lá em Gênesis 3:24. O Senhor Deus colocou lá um anjo com uma espada refulgente, para que nós não nos aproximássemos da árvore da vida. E nós achamos que nós podemos tomar posse dessa vida, porque você pode escolher, por causa do seu livre-arbítrio. A Bíblia não ensina isso. Devido à queda, nunca mais, sob hipótese alguma, exceto por Cristo, nosso mediador e propiciador, o homem poderia ser salvo. Qualquer homem que lê corretamente as Escrituras é ensinado de que o veredito sobre o homem natural é este: no suor do teu rosto comerás, e do teu pão comerás, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Boca no pó, morte, destruição, perda da imortalidade na terra, afastamento de Deus, ira e ódio divinos sobre a nossa cabeça. Isto é que o homem conseguiu com o seu querer, com o seu famoso livre-arbítrio, lá no jardim do Éden. Se Adão e Eva, que possuíam poder para viverem conforme havia dito o Senhor, mas não tiverem o querer para tal, pecaram, que diremos nós? Lamentáveis homens e mulheres que éramos
e éramos por natureza filhos da ira. O próprio apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não deseja, isso ele faz. E isso é por causa da nossa condição de caídos. E eu acho, e muita gente acha, que eu posso fazer alguma coisa para se conseguir a salvação diante do Senhor. Se eu preciso fazer alguma coisa, já não é graça, porque eu estou pagando. Eu tenho que me lembrar que eu não posso pagar o meu débito diante do Senhor. Isto é um problema de incapacidade. Nós não somos capazes disto, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em segundo lugar, a graça de Deus, longe de nos levar a um viver frívolo, nos conduz diretamente para a santificação. O apóstolo Paulo diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Só você ler lá em Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6. O apóstolo é cirúrgico ao dizer que todo aquele que foi salvo pelo Senhor não vive mais em pecado. Adiante ele diz: não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. A santificação decorre imediatamente da graça. Ela é um efeito da graça de Deus, razão pela qual todo aquele que é verdadeiramente tocado para o Senhor possui extremo nojo do pecado e cobre seu coração com as cinzas e arrependimento. Veja, nós estamos nesse mundo e ainda sofremos a influência do pecado. E é por isso que, para ser bonzinho, de vez em quando nós pecamos. Tá certo? Mas isto não nos dá o direito de fazê-lo. Porque nós conhecemos a verdade. E se eu conheço a verdade e vivo contrariamente a essa verdade, eu tenho que responder a pergunta do apóstolo Paulo: que diremos, pois? Se ele nos resgatou do pecado, nos deu uma nova vida mediante a sua graça, como é que eu vou continuar a viver na mesma situação que viveu outrora? O pseudo-cristão que pensa ser possível viver na graça e continuar a pecar desordenadamente, amando as práticas que Deus abomina e seguindo em frente, com muita certeza ainda não compreendeu o seu real estado de miséria e é bastante provável que esteja em completa escuridão e pecado, porque as trevas lhe cegaram os olhos, conforme fala o nosso irmão João na sua primeira carta. Em terceiro lugar, a graça não nos ajuda na vida. Ou seja, a graça é um dom de Deus que ela não vai nos ajudar na nossa vida diária. É o contrário, ela vai transformar a nossa vida. Ela não vai ajudar você a continuar vivendo, ela vai te dar uma nova vida, uma vida transformada,
uma vida diferente desta vida que você viveu até agora. Ao contrário do que tem sido pregado em muitos púlpitos de falsos mestres, a graça não transforma parcialmente a vida do cristão. Assim, não, irmão, olha, é assim, ó, você vai devagarinho, entendeu? Sabe a historinha da escada? Né? É um degrauzinho hoje, um degrauzinho amanhã, e você vai melhorando. Isso é sociologia. A sociologia que diz isso, que o homem vai, pelo seu conhecimento, melhorando a cada dia, a fim de que nós alcancemos uma sociedade cada vez. É isso que você está vendo? Eu estou vendo outra coisa completamente diferente. É lógico que nós evoluímos em muitas coisas, mas a sociedade não melhora, porque o problema da sociedade é uma vida transformada, não é uma vida melhorada. Há uma grande diferença nisto. As Escrituras são cristalinas ao asseverar que a graça muda por completo a vida do regenerado. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: hoje não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em você. Amém. Glória a Deus. Será que justamente você olhando para a sua vida, você pode dizer que Cristo vive na sua vida? Eu de fato tenho muitas dúvidas se eu posso dizer isso que o apóstolo Paulo disse. A palavra de Deus diz sobre vida transformada: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Está lá no livro de Ezequiel. Jesus a isso respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. É outra coisa. Não é esse nascimento que nós tivemos do nosso pai, da nossa mãe. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura melhorada, é nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Para isso que nós somos chamados, para ser novos. Brincando com a gente aqui, não ser reformado. Nós dizemos que a nossa igreja é reformada, né? Nós temos outra coisa. É novidade. É coisa nova, que o mundo nunca viu. E nós somos responsáveis por proclamar estas coisas. Foi assim que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, que ele nos tirou, chamou das trevas para o reino. É completamente diferente do que viver aqui, de acordo com os padrões desse mundo.
troca de coração, nascer de novo, tudo se fez novo, novidade de vida, nova criatura. Isto é graça, meus irmãos. Graça não é essa baboseira evangélica que temos visto e ouvido em toda esquina. Não que sejamos perfeitos, mas essa graça barata, fútil, e vendida, é pronta para esquentar em 2 minutos um micro-ondas do seu coração ou do coração petrificado. Todo mundo fala de graça. Já começa que não é de graça. Isso que nós falamos, pela graça sois salvo, custou caro. Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Para mim, para você, foi de graça porque nós não fizemos coisa alguma para merecê-la. Aliás, graça quer dizer exatamente isso, favor imerecido. Mas custou o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Tem muito falso profeta hoje, autodenominado apóstolo, que prega o que não serve, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma grande facilidade. Muito fácil você ser crente. Basta você ir lá na igreja, lá fazer as correntes, fazer não sei o quê, não sei. Seu problema está resolvido. Mas eu quero ver a vida no dia a dia. Essa é a diferença. Se fala tanto do Espírito Santo nas igrejas, e dizem que a igreja sorveteriana não tem o Espírito Santo, eu quero que mostre a vida. Não é vida melhorada, é vida transformada. É outra coisa. Olhando para tantos 10 motivos pelos quais o homem por si só não pode ir até Cristo, baseado na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 3. Ele diz o seguinte, capítulo 3, verso número 10: não há um justo, nem sequer um. E eu acho que eu posso chegar diante de Deus. Versículo 11a: não há ninguém que entenda. A parte B do versículo: não há ninguém que busque a Deus. Todavia se extraviaram, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. A sua garganta é o sepulcro aberto. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu acho que eu posso levantar minha mãozinha e falar assim: Senhor, olha eu aqui. Não pode. Se Deus não o trouxer, você jamais, escuta o que eu estou te falando, você jamais virá a Ele. Porque isso é feito por meio da graça de Deus, não pela nossa vontade, que é sempre pecaminosa. Você consegue compreender o porquê do homem ser completamente inábil, incapaz para ir até o Senhor? E você sobre a sua completa incapacidade de aceitar naturalmente a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 16, lá em João capítulo 16 fala da missão do Consolador.
o Espírito Santo. E lá diz assim: e ele vos convencerá do quê? Da justiça. Está ruim. E ele vos convencerá do quê? Pecado, da justiça e do juízo. Está ficando melhor. Veja o que o nosso irmão está dizendo. Olha, Jesus disse isso, registrado pelos nossos irmãos apóstolos, né? E ele vos convencerá do pecado. Se você não for convencido de que você é um pecador e incapaz de providenciar a sua salvação, você jamais vai crer em Jesus. Eu preciso ser convencido do pecado. E eu preciso ser convencido da justiça de Deus, que diz que sem Jesus só tem um caminho para você: o inferno, que é o juízo. Ou seja, eu não posso por minha própria conta cumprir todos os itens da justiça de Deus. Somente em Cristo Jesus pode fazer isso. Quando eu digo que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou dizendo, de outro lado, que eu não preciso de Jesus Cristo. Você consegue perceber que loucura e estupidez teológica é a oração do pecador, ou folhetos evangelísticos que expõem um Deus que não é soberano? Nós cantamos um canto que diz assim: nosso Deus é soberano, Ele reina, desde que não seja na minha vida. Veja, se a salvação é pela graça, e unicamente pela graça de Deus, se eu digo a Deus o que Ele tem que fazer por mim, Deus não é soberano. É assim que muitas igrejas evangélicas ensinam hoje. Essa historinha diabólica de que Deus, lá na eternidade, olhou para a nossa vida lá no futuro e descobriu que você ia aceitar Jesus, então Ele escolheu você. Que Deus soberano é esse? Que precisa ser orientado pelo homem. Nós estamos estudando aqui terça-feira o que mesmo? O ser de Deus e seus atributos. Um dos atributos de Deus, que nós já estudamos aqui, é o conhecimento. Deus sabe todas as coisas. Está vendo, irmão? Deus sabe todas. Ele sabia que se aceitar Jesus. Por que Deus sabe todas as coisas? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus sabe todas as coisas? Porque Ele é Deus? Aí nós vamos voltar na história do Tostines, irmãos. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não responde. Ele sabe todas as coisas porque Ele fez assim.
Dá para você entender isso? Não acontece coisa alguma que não seja nos planos de Deus. Até as nossas ações pecaminosas estão inclusas no plano de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios. Não é assim? Dezesseis, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso o Senhor fez todas as coisas. Eu não posso ensinar a Deus. O profeta Isaías diz: quem ensinou a mente do Senhor? Quem deu a ele para que possa ser restituído? Só nós que achamos que a nossa pecaminosa vontade pode fazer instruções ao Senhor. Assim como os israelitas foram tirados do Egito e se encaminharam para a terra prometida, também os cristãos, pela graça do Senhor, são retirados do pecado pela mão poderosa do Onipotente e levados a trilhar um novo caminho rumo à cidade celestial. Tal qual o povo de Israel não poderia voltar ao Egito, pois o Mar Vermelho havia fechado, também os cristãos não podem voltar ao pecado, porque não servem mais a Ele. São agora servos de Jesus Cristo. Como é que eu vou viver numa vida de pecado? E dizer: a graça me basta. Observemos no que o povo de Israel contribuiu para a libertação do Egito. O que eles fizeram? Eles ficaram o quê? 410 anos. Eles fizeram a revolução, né, contra o faraó e se libertaram. Não, eles foram libertos pela mão poderosa do Senhor. Está escrito lá no Êxodo que os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligir com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios começaram a ficar com medo. Vejam, eles chegaram no Egito, lá na terra de Gósen, uma família pequena, algumas pessoas que acompanhavam. E quanto mais eles cresciam, mais os egípcios ficavam com medo, e mais os afligiam e os escravizavam. É só você lá ler Êxodo 1, de 11
em diante. Tenho a triste convicção, ou seja, eles não fizeram coisa alguma para ser libertos. Quem libertou foi o próprio Deus. Por que ele libertou o povo? Porque ele estava com dó do povo? Coitadinho, eles estão apanhando, estão fazendo tijolo, estão pagando, e não comem, não bebem, é por isso? Leia o que está escrito lá em Gênesis 12. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Na quarta geração, tornarão para cá. Estava no plano de Deus. Tenho a triste convicção que se muitos dos evangélicos modernos estivessem no lugar do povo de Israel, que se inclinou e adorou ao Senhor, porque souberam que Ele os visitava, teriam determinado a bênção e sairiam proclamando: o Egito é de Jesus. Seria assim. Não mais da escravidão. Deus salvará todos os egípcios. Faraó será o governante de Deus. Muitíssimo ao contrário do que lemos nas Escrituras, a saber, porque diz a Escritura a Faraó: por isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó não seria salvo, pois era um vaso de desonra. O Egito não seria salvo, pois o Senhor pesava seu furor sobre aquele povo. Veja as 10 pragas que Deus mandou para lá. Cada uma delas referente a um deus egípcio. Você já prestou atenção nisso? Bíblia na linguagem de hoje. O Senhor detonou os deuses do Egito. É verdade. Inclusive o faraó. O faraó era o Deus Ra encarnado. Ele tinha o poder de vida e de morte. E Deus mostrou para ele, matando o filho dele. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 410 ou 430 anos, mais ou menos, dependendo da contagem que se faz a partir dos textos bíblicos. Não tem uma data exata, são mais de 400 anos. Por que motivos, se havia tal suposto livre-arbítrio e o homem pudesse fazer o que bem intentasse, ninguém sequer, um homem se levantou para livrar o povo de Israel da tirania do Egito. Era um montão de gente assim. Não teve um. Vamos tentar aqui uma rebelião, vamos formar aqui o exército. Não teve nenhum. – 410 anos. E nenhuma alma se levantou para lutar. Nem mesmo Moisés queria libertar o povo. É verdade ou não? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome? O que eu vou dizer? Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor
não te apareceu. E continua. E disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem hoje, nem tempo algum, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou de pesada boca e pesada língua. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia a mão daquele que há de enviar. Não. Livre-arbítrio. Eu não vou. E foi. É assim. Deus age desse jeito. Amados irmãos, que graça estapafúrdia é essa que estamos vendo sendo televisionada e pregada em muitos púlpitos? A graça exposta aos homens, longe de lhe ser agradável, coloca o homem no pó. O apóstolo Pedro é firme ao dizer: humilhai-vos, pois debaixo da mão do onipotente Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando você é impactado pela graça de Deus, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você é um velho. Você não é nada. E nós achamos que somos. Olha o que a moçada fala hoje, hein? É que é a última bolacha do pacote. Não somos. Não fora o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Embora a salvação seja motivo de grande alegria para o povo de Deus, devemos recordar de certa parábola, onde é nos dito: o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Está lá em Mateus. Enfatizo novamente que o cristianismo não é uma vida de tristeza. Porém, devemos ter muito cuidado com certas alegrias mundanas, mesmo que graçando dentro dos arraiais, para falar da festa junina. Vocês viram, não? Comentamos hoje aqui na escola dominical, não é? Algumas igrejas evangélicas vão ter o arraial do Senhor lá. É assim. Aí um conhecido me escreveu falando disso, né? Perguntando o que eu achava. O que eu achava? Afinal das contas, lá na Paraíba e tal, não sei o que, onde essa festa folclórica é mais forte, algumas igrejas evangélicas aderiram a fazer também festa junina no arraial da igreja. E eu disse para ele o seguinte: me convença. Você tem a foto do apóstolo João dirigindo a quadrilha e gritando: olha a cobra! Tem? Não tem. Você tem a foto do casamento dos noivos lá no arraial, celebrado pelo apóstolo Pedro? Não tem. Então não me venha com churumelas.
parafraseando aquele programa que passava na televisão. Que graça é essa, meu Deus? Como é que nós demonstramos a graça de Deus nas nossas vidas? Porque o apóstolo Paulo disse que porque pela graça então é assim, não, irmão, sou salvo pela fé, né? Não. Você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus, cujo veículo é a fé. É assim que a palavra nos ensina. Tem mais para domingo que vem. Nós não terminamos ainda de falar da graça. Quando nós entendemos as bases que o apóstolo Paulo nos ensina, não só na carta aos Efésios, não, se tem aqui, né, Romanos, né, o apóstolo João, nós quando entendemos essas bases, nós somos impelidos a algumas conclusões. E aplicações diretas na nossa vida. E essas conclusões e aplicações nós vamos ver no domingo que vem. Então você está convidado a vir aqui conhecer um pouco mais a respeito dessa graça que trouxe você aqui nessa noite. Como eu disse, você não vem aqui de moto próprio. Se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Nós só estamos aqui porque estamos respondendo positivamente ao chamado de Deus para nos ajuntar, glorificar o seu nome e aprender de fato a sua palavra. E que Deus nos abençoe e nos guarde para o próximo encontro. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Bom, convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração. Ó, como é bom e agradável viverem unidos aqueles que o Senhor chamou pela sua graça. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos, pela mesma graça, conhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Longe de observarmos os ensinos errados que graçam no meio evangélico a respeito da Tua graça. E pedimos ao Pai que Tu nos instruas por meio da Tua palavra, que é viva e é eficaz, para que possamos viver de modo digno do Senhor, sabendo que temos direitos concedidos pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, mas que também temos obrigações para contigo. E te pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude, Senhor, a cumpri-las, sempre de acordo com a Tua vontade. E que sejamos sempre, Senhor, maleáveis nas Tuas mãos, e que a nossa resposta seja sempre afirmativa na nossa forma de viver esta nova vida que o Senhor nos deu.
Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus do Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Sejam aplicados sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Poder secar.